Pronto. André, por favor. Gente, bom dia, Vitor, Diego, Gisele, toda a banca, prazer estar com vocês de novo, conversar de novo com esse trabalho maravilhoso. Então já começo agradecendo demais pela possibilidade de leitura. Acho que, mais uma vez, eu acho que falando já com o professor Ulisses, me sobram muitos motivos também para agradecer. Eu acho que primeiro por testemunhar, né, desde a qual a lindeza dessa parceria, que parceria bonita, que coisa bacana que nasce desse, né, dessa correlação com dois orientadores, com a Gisele. Eu acho que tem, né, dá para ver a potência né, desses cruzos todos entre vocês. Como cresceu esse texto, Gisele? Assim, como ele, né, se ampliou em escrita? Como você foi cuidada com as sugestões? Eu acho que vale, né, indicar isso também. Como você é cuidadosa com o que a banca sugeriu? Como ele cresceu em potência fabulativa, sabe? Assim, eu fiquei muito feliz e eu vou endossar aqui, vou no coro com a Andréia, com o Ulisses, que assim, que feliz que a gente é quando a gente lê uma tese que faz a gente chorar, a gente rir, a gente se indignar, né? E eu vivi tudo isso também com a tua tese. Eu te agradeço muito, é uma honra de fato estar aqui, podendo conversar com vocês e podendo trocar um pouco a partir do que eu li desse texto nesse momento, dessa tese pronta, fechada. Não tenho nenhuma sugestão em relação à tese. Você vai ver que vai ser uma chuva de elogios e de vontade de saber mais, que eu acho que é o que essa tese merece, né? Mas, antes de tudo, eu peço licença também para falar entre matemáticos, matemáticas e pessoas negras. Eu, homem branco, biólogo, lá do pós-graduação em educação, trabalhando nas relações entre corpo, estética e educação. Então, assim, é muito legal estar aqui também para poder ler essa tese com um outro olhar, que talvez, espero, traga aí algumas coisas para a gente seguir pensando, né? Eu acho que eu peguei um trecho do conto da Vitória, que ela fala, talvez eu devesse ter pichado mais as paredes. Eu acho que você pichou um monte de paredes nessa tese, e assim, é muito legal ouvir a conversa, ouvir a Andréia falando da importância, né, dessa tese que já que abre espaço para que outras escritas aconteçam, né, assim, dessa tese que tem uma consistência, um cuidado estético enorme, né? E eu quero começar falando a partir daí, né? A tese é um trabalho, como você mesmo disse, manual intelectual, como eu não vejo já há algum tempo, né? Eu acho que tem um cuidado, uma atenção ali muito bonita. Tanto é que ele assusta, né? Tanto assusta que tem gente para tentar fazer o que aconteceu aqui no início, que o Ulisses já retomou, a Andréia já retomou. E o que eu quero fazer é fazer aquilo que eu acho que a gente mais tem que fazer quando esse tipo de situação se passa, que é afirmar essa qualidade outra, afirmar esse outro mundo que se forma, porque é disso que você falou do começo ao fim da tua tese, né? Tua tese, ao mesmo tempo, é uma tese que lida com o porão, mas lida com os mundos outros, e ela faz mundos outros, e por isso que às vezes ela assusta tanto, ela pode inquietar tanto, e tomara que ela continue inquietando, que ela continue incomodando, né? Essa gente que abre espaço para produzir esse tipo de coisa que a gente vivenciou aqui logo no início, né? Eu queria salientar algumas coisas. O que eu vou fazer aqui, Gisele, é salientar algumas coisas da tua tese, né? Assim, algumas coisas que me dão uma leitura dessa qualidade desse material como um trabalho manual intelectual, uma espécie de artesania acadêmica que aparece no teu texto, né? E eu quero salientar isso também como forma de elogiar, impulsionar e falar, vai para frente, vai seguindo, porque eu acho que tem um monte de coisa para sair dessa tese, né? Que já não é a tese, né? Mas para nascer a partir dela, né? Tem uns gestos que me encantaram na tua artesania acadêmica que eu não posso deixar de tocar. Primeiro porque você uma ótima recortadora, né? Desde o início, eu sou muito apaixonado pelo que você fez com as fotos do primeiro congresso, né? Eu acho um primor o que você faz ali, como você provoca essas imagens, esses mundos com essas ausências. É um gesto extremamente simples, mas extremamente potente ao mesmo tempo, né? Assim, tem uma força enorme nessa ausência, que dói, que a gente sente na vista,
que a gente sente na mudança, na fabulação, na alteração da imagem, né? Então, assim, você é uma ótima recortadora, você repete, como faz, você é uma espécie de performer nesse texto, né? Você repete, por exemplo, com essa mesma foto, você mostra a foto, você recorta a foto, você leva a foto para as entrevistas, essa foto volta para o conto, né? Então tem uma sabedoria imagética do teu texto, do teu trabalho, que eu também quero, né, reverenciar, né? E nisso você traduz, né? Assim, eu acho que tem um momento, que gesto lindo esse de traduzir entrevista em conto, né? Assim, eu acho que, para mim, ele é o ponto alto de toda, né, de todo ponto alto da tua tese. A tese é um ponto alto em si, mas assim, tem um lugar que eu não posso deixar de... Que coisa incrível que você faz com esse trabalho, com esses contos. Parabéns, professor Ulisses, também por dar esse curso, né? Porque, assim, que beleza ver essa mudança acontecer. E aí eu quero muito te ouvir sobre isso, eu quero muito ouvir você falando sobre, né, sobre esse processo, sobre como é que você procedeu com essa tradução, sabe assim? Porque eu acho que isso, a minha sensação é que tem muito mais corda possível. Aí eu fico olhando e falando, poxa, isso merece, esse modo de fazer merece uma continuidade, merecia aí um bocado de outras entrevistas para gerar outros tantos contos sobre a vida negra, sobre a potência da vida, uma matemática negra, mas além dela. Enfim, tem alguma coisa aí dessa entrevista para o conto que eu quero te chamar a atenção, né? Quero falar, poxa, depois me conta o que você quiser contar também, de como foi esse procedimento, sabe? De como foi esse processo, de como foi esse caminho. Tem uns trechos, não posso deixar de ler uns trechos dos seus contos. Assim, a gente não teve, talvez, para quem está aqui ouvindo e não teve a oportunidade de ler, eu acho que tem uns pedacinhos que eu não posso deixar de ler. Por exemplo, no conto 1, quando você fala, a mãe tinha vergonha de dizer onde morava. Quando falava Brasilândia, os outros torciam o rosto, perguntavam se não era perigoso. Gente que nunca tinha pisado lá. E ela, cansada de ver o medo no olhar dos outros, aprendeu a esconder o próprio endereço. Era assim que o racismo fazia morada. Primeiro tomava o corpo, depois a voz, até roubar o nome do lugar de onde se vinha. Gente, né, tem uma força dolorosa nos textos, né? Eu acho que os contos são muito difíceis, né? Eles são contos que nos emocionam, nos deixam sensíveis, mas assim, com uma beleza, né, maravilhosa, poética, um pouco mais na página 112, você citou a situação, né? Mas eu acho que vale a pena pegá-la, né, olhar, mas foi antes, bem antes, que ela aprendeu o que era ser olhada e não vista. Ainda menina, na sexta série, a manhã chuvosa, o corpo pequeno molhado, o uniforme grudado na pele, ela e uma amiga chegaram rindo à escola, o pátio cheio, as filas alinhadas. A diretora, branca e loura, olhou com nojo, fez um escândalo, mandou que tirassem as roupas. Levou as duas para a cozinha, empurrou umas roupas velhas nas mãos delas. Era para não ficarem doentes, disse, mas a doença já morava nos olhos dela. E por aí vai. Eu peguei, né, dois trechos aqui que me emocionam fortemente, porque não tem como falar dessa tese sem pegar esse impulso estético e poético que ela carrega, que ela anuncia, que ela leva adiante, né? E eu acho, de fato, isso de uma força maravilhosa, sem perder de vista aquilo que a gente também já comentou até aqui, é de uma qualidade conceitual muito atenta, né? Assim, então, você enxerga, respondendo a sua pergunta, a gente enxerga a Karen Bará nos seus textos, né? Razão pela qual, inclusive, aí eu vou me meter nessa conversa, eu acho que quando você for publicar isso, sei lá, quando você for transformar isso em livro, depois você publicar uns bons artigos e for transformar isso num livro, né? Eu sugiro que a parte 5 venha antes do conto. Eu acho mesmo que, inclusive porque ela se conecta com muita força com toda aquela fabulação matemática que você constrói, né? Então, acho que tem alguma coisa ali, do ponto de vista da montagem mesmo, que eu acho legal de citar.
de qualquer jeito, eu preciso também tocar nesse ponto, como alguém que gosta de pensar escrita e quer pensar essa escrita com você, porque você é super montadora, você monta o teu texto. Você presta atenção na montagem, e isso não é qualquer coisa. Tem alguma coisa valiosa para a gente pensar no teu texto, que assim, né, um outro autor, que você não referencia, mas o Didi Uberman, um cara da imagem, ele tem uma discussão sobre montagem, que ele fala que a montagem tem a ver com essa construção de posicionamentos e de heterogêneos que se movimentam numa produção política de real. E você fez isso de um jeito muito bonito, né? Você tem uma fragmentaridade do teu texto, né, que bota a gente para pensar. E eu estou falando isso como alguém que tem passado por muitas bancas, onde muito costumeiramente a gente ouve a história de esse texto é fragmentar, né? Mas pelo fragmentar, você não foge da montagem. Isso eu queria chamar a atenção. Porque muitas vezes a gente pensa fragmentar como pedaços isolados. E às vezes a gente tem pedaços de texto que se conectam muito pouco entre si. Você fragmenta o teu texto, mas você cria relações entre eles, onde você pode ver claramente a operação de cada fragmento, sabe? Como cada fragmento atua, funciona, se conecta, né? Então aí tem um cuidado com o tamanho dos textos, você lida com a relação entre eles, faz os elementos irem e voltarem, como as fotos, como a própria modelagem matemática. Então, tudo isso mostra para mim, eu quero devolver isso para você em agradecimento, né? Esse cuidado de quem monta um texto, de quem presta atenção no texto. Além disso, o jogo com as imagens, né? Elas não são muitas, mas elas são testemunhas desse gesto da tua vida como mulher, negra, professora, lésbica, como você mesmo fala, né? Então, veja que tem gestos aí que eu quis chamar a atenção, né? Você repete, traduz, recorta, você monta, mas, sobretudo, você fabula. E aí eu, né, fico particularmente feliz de poder conversar a partir de uma tese que não tem medo de fabular, não tem medo de abrir espaço nessas brechas do arquivo e construir coisas que talvez não estivessem lá, mas que claramente estão lá por verossimilhança, né? É muito bacana ver essas fabulações imagéticas que questionam essas ausências, como você faz na foto, essas fabulações matemáticas que vão encontrando outros caminhos, né? Porque é muito bacana na tua qualificação, até a própria modelagem na matemática, ela ainda estava voltada para a morte, de alguma forma, e foi muito interessante como você girou isso, se eu entendi bem, né? Como você virou isso para um outro lugar na tua tese, né? Essas fabulações literárias que contam história a partir dos contos, assim, você soube explorar esses gestos, né? Lidar com essas lacunas de arquivo. Então, eu não podia deixar de dizer que esses 5 gestos que eu citei aqui, que tenham muitos outros, eles são gestos de uma doutora, professora que também é artista, que também é criadora, que também inventa, que também está atenta esteticamente. Tua tese tem um estilo. Eu acho que isso não é pouco, né? Assim, o estilo ele tem a ver com essa diferença que pede passagem no texto. E que às vezes a gente dá essa passagem, às vezes a gente não dá, né? Às vezes a gente olha um texto e fala, puxa, esse texto podia ter um outro desenho, um outro formato, né? Conversando de novo com nossos modos de escrita. Essa escrita podia ter um desenho um pouco menos quadradinho, porque, poxa, o que ela fala é tão bacana, e aí às vezes a escrita não acompanha, porque tem essa regra, essa ordem que a Andrea estava falando, que ninguém nunca deu, mas todo mundo tem, né? Então, mas quando você olha o teu texto, você foi absolutamente ética na escrita, né? Você foi absolutamente cuidadosa com a tua escrita. É uma escrita que fala com a mesma inventividade que você conta as histórias. E você soube navegar nesses acontecimentos da tua pesquisa, né? Eu acho que, né, você fez aí inventou um estilo para se livrar das mentiras bem contadas da neutralidade, como diz você, né? Assim, e isso faz com que a gente veja tem algumas coisas fundamentais nesse teu estilo. Primeiro, essa multiplicidade de dispositivos que eu acho incrível. Você manipula imagem, você modela, você inventa conto, você compara o momento da sua vida, você disserta conceitualmente, você multiplica um monte de metáfora, fala de mar, fala do jogo, percebe? Tudo isso vai dando um bocado de camada, sabe? Você vai criando uma espécie de constelação, né, de dispositivos que vão contando para a gente, vão dando para a gente um monte de camadas e de jeito de chegar singulares na problematização que você traz. Então, é isso. O Ulisses falava dessas várias
camadas da tese, né? Eu acho que assim, a gente está falando de uma tese que tem como estilo, como modo de funcionar, essa multiplicidade. E isso funcionou para mim muito bem, né? Assim, é emocionante, é encantador ver como essas coisas vão funcionando uma após a outra, como tem uma quebra entre um capítulo e outro, mas essa quebra é só para apresentar um dispositivo novo, de modo que quando começa o dispositivo, o capítulo, eu já olhava e falava, opa, o que que vem aí, né? Que bom que vem, dá uma sensação de que o que vai vir agora, qual foi a inventividade que veio dessa escrita, né? Tem alguma coisa aí muito valiosa no teu procedimento, que eu então estou chamando a atenção. Tudo isso, Gisele, para te elogiar muito, falar, vai com isso, né? Segue com isso, não perde não deixa nada nem ninguém tirar de você essa potência escriturária que vem no teu texto, essa estética, que assim, me parece no teu texto, ora uma estética meio de penumbra, ora uma estética dessa emergência de novos mundos, né? Tem coisas ali que me lembram, e aí eu vou deixar uma sugestão para você conhecer, as obras de uma artista chamada Castiel Vitorino, se você não conhece ainda, né? A Castiel é uma artista trans que argumenta num texto dela, ela fala, a colonialidade alcançou a negritude, né? E alcançou a negritude fazendo do negro uma existência moderna e plenamente identificável. Ela faz uma crítica que é muito interessante, porque ela vira e fala, contra isso, contra essa negritude que foi também capturada como uma identidade que o capital pode olhar para ela, eu queria falar da escuridão. E aí ela fala da escuridão como essa zona onde corpos escravizados não são alcançáveis e nem ilumináveis. Daí a potência dela. E aí isso dá para a estética da Castiel uma certa escuridão, ela é cheia de sombras, como aquelas que aparecem na foto do primeiro colóquio. Na hora que eu vi aquela foto com aquela imagem meio de penumbra, que você não enxerga muito claramente quem está. Não é do primeiro colóquio, não, é uma outra imagem que você traz. Pode falar. Foi a dos pesquisadores do INPA, e aí eu coloco a mulher negra como uma sombra, né? Exato, é isso. Presença ausente. E esse sombreado, porque ele causa incômodo, né? Tem um incômodo nesse sombreado, nessa presença ali, né? Que é bem interessante. Você citou o Diego, que ele fala de um texto do Ítalo Calvino, eu me lembrei de um outro texto, lendo o texto que você fala dele, um texto da Cosme Cômicas, não sei se é desse livro esse que você citou, que você cita, Diego, mas é um texto do início desse livro, que tem uma pessoa muito, né, um senhor de muitos milhares de anos de idade, que faz uma marca no planeta, e aí ele quer ver o planeta girar durante não sei quanto tempo para poder ver a marca vir de novo, porque ele está sozinho no universo. Só que quando o planeta começa a girar, no meio do caminho, ele vê uma outra marca que não é a dele. E aí toda o conto roda em torno dessa marca estranha, que não é a do grande ego, do grande produtor, né? Quando eu vi essa marca ali, eu lembrei da Castiel e eu falei, olha essa marca que vai inquietar, que vai incomodar até o ponto de mostrar que o mundo é feito de marcas que você, grande homem ali atrás, não vai ser dono, não vai coordenar, não vai controlar, porque o mundo não é seu, né? Acho que é um sinal do espaço. Um sinal do espaço, exatamente. Esse texto, se eu não me engano, algo assim. Eu acho que é isso mesmo. E é um texto super bacana, né? Porque ele se conectou muito com esse outro Calvino, me fez muito pensar nessa força, me fez muito pensar na Castiel. Tem uma vídeo performance dela chamada Uma Noite Sem Lua, né? E tem um trecho de uma dança onde ela faz exatamente isso, você só vê a silhueta dela, né? E aí ela fala uma coisa assim, eu anotei o trecho da Castiel, que ela fala assim, e se eu abandonasse todos vocês? Talvez a escolha seja de viver a completude do híbrido e não mais o binarismo da polarização. E se eu abandonasse tudo isso? E se eu abandonasse a linearidade e assumisse a encruzilhada? Já não me importaria em pensar em quantos anos eu tenho ou poderia ter, porque os que já tive nunca acabaram. Ela fala dessa passagem bonita, dessa ancestralidade e de fugir das categorias. Eu acho que está muito no teu texto, e, de novo, estou só falando da Castiel aí para você, se quiser conhecer, porque eu acho que é um pouco disso que a gente está falando também, quando você fala de uma decisão diante do abismo.
né, tem uma questão aí que é lidar com a ancestralidade, estar com a ancestralidade, para que a partir da ancestralidade categorias ainda impensadas possam aparecer, né? Para além da morte. Eu quero só levantar isso também, né? Eu acho que para além da morte, né? Não sei se a morte é simples ou não, acho que eu não quero entrar nesse debate, mas os mundos que podem surgir também não são nada simples, né? Os mundos que podem ser complexos a partir de aberturas que não são a do capital, que não são a do patriarcado, que não são a da branquitude, etc., talvez não sejam tão simples. E eu acho que é aí que as suas formulações matemáticas também podem ajudar, né? É aí que aquela dobra, aquela virada para olhar esses mundos outros, esses quilombos e lugares indígenas onde mundos outros aparecem, podem ajudar a gente a pensar em modos de viver no porão e talvez transformar em outra coisa, transformar o porão no terreiro, transformar o porão numa festa, transformar o porão em outros lugares, né? Enfim, né? E aí só uma outra questão, e aí com isso eu já vou fechando, que eu acho que eu já falei um bocadinho. Eu fiquei curioso onde está o porão na tua modelagem matemática. Fiquei curioso nisso. Onde é que ele está ali e como é que ele funciona, né? E uma outra questão também, para te levar a pensar, talvez para o seu livro ou para o seu pós-doc, não sei, mas assim, o retorno da questão do vestígio. Porque assim, o vestígio aparece com alguma força, e depois lá no final fiquei bem esperando que esse vestígio voltasse, sabe? Porque o vestígio, né, como a Cristina Sharp fala, ele é a permanência, por exemplo, do navio negreiro, né? Ele é a permanência né, dos rastros, mas é também uma vigília para fazer resistência e para imaginar outros mundos, né? Então, tem uma força vestigial da tua tese que talvez valesse a pena você fechar com isso, né? De modo que, só para sugerir mais uma vez, eu traria o capítulo 5 para antes do capítulo 4, porque, honestamente, para mim, seu livro terminaria no segundo conto, né? E aí, por sinal, quando for o lançamento dele, me chama e quero ver uma performance dessas cortando e tal. Obrigado, José. Eu fiz aqui algumas poucas anotações, não sei se dá para ver com claridade, não deu também? Não dá para ver, dá, né? Ó. Dá um cadinho. Como você diz, eu sou bem cuidadosa com as sugestões. E também outra coisa, né? O trabalho tem muito de você, porque eu lembro de você na qualificação, primeiro dizendo que ficou incomodado com a possibilidade de uma única topologia, né? E aí eu tive o cuidado de dizer que existe uma multiplicidade, né? Uma infinidade de topologias, né? Para não achar que eu estou dando uma solução única. Uma outra coisa também é que algo que eu não tinha pensado é você pensar em matemáticas negras, não só como mulheres matemáticas negras, né? Mas como matemáticas negras em si. E eu até falei com o Diego, nossa, pensei no Mancala, porque até uma das entrevistadas, né, falou sobre o Mancala, sobre a circularidade, de não deixar ninguém sem semente, e aí eu consegui fazer essa conexão. Então, eu até falei com os meus orientadores, né? Eu acho que eu já sei como abranger todas as sugestões. Eles, é impossível. Eu falei, não é não. Né? E aí eu tentei abranger todas as sugestões, eu acho que consegui na medida, né, do possível, porque realmente prestei bastante atenção e fui fazendo as conexões, e algo realmente que eu não tinha pensado, né, nessa multiplicidade de enxergar, né, as matemáticas negras. Então, também essa é uma contribuição que veio da qualificação e foi do André, né? Então, por isso que o capítulo 3 tornou esse corpo, né? Foi a sugestão do André que eu consegui ali, então, dar essa cara para o capítulo 3. Então, é só aí, agradecer todo mundo, né, a qualificação, principalmente que foi daí que deu aquele boom, né, aí que o texto tomou, né, esse rumo. E aos meus orientadores também, que me deixaram muito livres, né, para criar à vontade. Obrigado, gente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, André. Valeu mesmo. E passando o Guilherme agora, por favor. Obrigado mais uma vez.
Queria começar agradecendo, né, dizendo obrigado também para a Gisele, para o Vitor, para o Diego, por ter essa oportunidade de estar aqui. E acho que, assim, inclusive eu pedi para que eu fosse o último a falar, porque eu imaginei que os colegas que estiveram na qualificação e que tiveram a oportunidade de acompanhar esse trabalho por mais tempo, teriam mais coisas a dizer do trabalho do que, eventualmente, eu que tive menos tempo por uma questão de um imprevisto com a professora Cláudia Flores, se não me engano, né? Mas aí eu vou tentar entrar por alguns caminhos aqui que eu achei que os colegas tocaram, mas que eu acho que podem ser enfatizados, que são poucas coisas também, né? Acho que também cabe fazer vários elogios e começar também dizendo que, eu diria assim, exagerando, acho que é um bom caso, exagerando, daria para dizer assim, né? O trabalho está defendido a partir do momento que ele está sendo invadido, né? Foi isso que eu pensei aquela hora, sabe? Então, se uma apresentação, a partir do título, promove esse tipo de coisa nesse contexto, eu diria assim, né? Poxa vida, o que eu poderia dizer que, se não esse afeto que socialmente só o título do trabalho já está provocando, né? É claro que não é só o título, a gente sabe, né? Mas é o modo de dizer aqui, né? O modo como isso chega nesses lugares e traz essas pessoas que a gente não sabe de onde vem, né? Acho que esse é um primeiro apontamento, que acho que não daria para deixar passar sem mencionar. E acho que um segundo apontamento, que é de igual ordem de importância que qualquer questão acadêmica que a gente possa dizer, é que as escolhas que você faz no seu trabalho, Gisele, as escolhas pelos contos, assim, para mim, elas são muito marcantes, e eu acho que qualquer pessoa preta no Brasil vai se familiarizar com, se não todos eles, mas com várias passagens dos contos. Várias passagens dos contos. Qualquer pessoa preta. E eu cresci no Paraná, eu cresci num contexto em que, por exemplo, eu não tinha colegas, amigos pretos, assim, em geral. Tinha poucos, né? Menos ainda mulheres pretas, sabe? E aí, por exemplo, coisas que logo de cara me chamam a atenção, assim, né? Você trazer, dizendo aquele aspecto, dizendo assim, da música dos Racionais, né? Que você já é preto, filho, né? Então você tem que ser melhor em tudo. Minha mãe sempre me falou isso. Minha mãe falava assim, Guilherme, você é preto, você é pobre. Então você tem que ser nota 11, você não pode ser nota 10. Você tem que ser nota 11 nas coisas que você fizer. Para minha irmã também. E aí eu vejo, e aí mais velho hoje, e o teu trabalho me fez rememorar um pouco disso, eu vejo o quanto que, para minha irmã, inclusive, foi mais difícil, em vários aspectos, pelo fato dela ser mulher, mais difícil do que para mim, em vários aspectos. Então, eu acho que eu queria começar mencionando esse aspecto do trabalho, porque eu acho que ele é de igual importância que qualquer questão acadêmica que a gente pudesse pontuar, qualquer questão conceitual, porque eu acho que isso fala bastante sobre as suas vivências, a sua experiência, o modo como isso reverbera, pelo menos para a gente aqui que está na banca, sabe? E aí, para além disso, eu queria também destacar alguns elogios com relação à escrita. Eu até comentei com o Diego, assim, uma escrita muito boa de ler. Então, apesar de pouco tempo para a leitura, foi uma leitura, assim, muito agradável de ser feita. E isso ajuda bastante, assim, né? Muito agradável. Um estilo muito marcado, assim, né? Eu conheço um pouco da escrita do Diego, pelo fato da nossa proximidade. Eu até falei muitas coisas, assim, que eu vejo que você escreveria. Eu até falei para ele, assim, né? Então, acho que demonstra um pouco dessa parceria também nesse processo de orientação. E aí eu digo do Diego porque eu conheço mais o Diego, né? Mas certamente há aspectos do Vitor também, né? Mas, assim, muito, muito boa a escrita, eu diria. E também as escolhas estéticas. Acho que o André tocou no ponto de que você mobiliza diferentes dispositivos ao longo do texto e os mobiliza de diferentes formas, né? Em algum momento as imagens elas têm um caráter representacional, me parece. Em alguns momentos as imagens têm um caráter de corte, para dizer o termo que a Barad usa, ela faz um recorte nesse agenciamento, sabe? Você está num fluxo de leitura e ela opera esse recorte, né? E aí uma imagem que me chama a atenção, muito, muito forte, aquela imagem que você traz dos professores do IMPA e a sua foto marcada, né? E por que isso me chama a atenção? Por um caráter pessoal também, porque eu estou professor da Unesp aqui desde 2022, desde o final de 22. E quando eu cheguei no curso de matemática, vários alunos me disseram, finalmente o departamento contratou uma pessoa preta. Então, assim, não é só no IMPA, eu diria, né? E eu sou um homem preto, né? Uma mulher preta. Eu acredito que no concurso que eu fiz,
que foi no início de 22, não teve nenhuma candidata, eu não me lembro. E neste último concurso que teve agora, não, teve uma candidata. Teve uma candidata de 30 que se inscreveram. E nesse concurso que foi agora, do ano passado, não teve nenhuma candidata que me consta. Então, assim, acho que isso mostra um pouco de quão longe a gente está ainda nessa luta, sabe? Então, eu diria que, assim, né, as suas escolhas, elas trazem um caráter acadêmico para o texto, mas elas também, pelo menos para mim, elas me evocam um caráter emocional que me mobiliza eticamente com a leitura do seu trabalho, sabe? Coisa que, se fosse meramente um artigo acadêmico que não tratasse dessas temáticas que eventualmente me afetam, talvez eu lesse com um grau maior de frieza, um grau maior de técnico, assim, né? Aqui isso é um ponto forte do seu texto, e considerando o contexto em que a gente vive, eu acho que esse sentimento que me causou, ele tem um potencial de reverberar em vários contextos, em várias pessoas que o lerem, né? Então, eu acho que esses são apontamentos, assim, muito de aspectos muito acertados do seu trabalho, sabe? Muito acertados mesmo. Um outro aspecto que eu queria destacar, ainda na ordem dos elogios, e depois eu vou para 2 apontamentos que eu considero relevantes para problematizar o texto, né? Outro aspecto é o modo como você problematizou a matemática. Porque muitas vezes me incomoda um pouco o caráter, a discussão que envolve o caráter de gênero e o caráter racial em produções, principalmente de educação matemática, vou dizer aqui, né? Quando vão discutir de uma dimensão própria da manutenção de caráter de misóginos, ou de uma forma de pensar misógina, vamos dizer assim, né, ou racista, né, na matemática, e tratam de aspectos muito superficiais da matemática, sem mobilizar exatamente conceitos mais avançados, e aí, não por serem aspectos superficiais, mas eu acho que a discussão, ela se perde em potência. O modo como você traz a discussão da topologia e fazendo uma relação com racismo, dizendo que ele pode alterar o seu espaço, mas ele se mantém ainda com, vamos dizer assim, com o núcleo, que é esse processo de desumanização de seres humanos, acho que assim é muito forte. É um modo de uma... Eu não sei se funciona bem como uma metáfora, né, mas é um modo de talvez mobilizar como uma forma de pensamento pode ser deslocada para um outro campo e o que isso produz nesse outro campo, sabe? E eu acho que isso também pode entrar no âmbito do que foi sugerido pelos colegas, no âmbito de você produzir um minicurso, produzir uma oficina, produzir uma disciplina, algo relacionado apenas a esses aspectos, sabe? Para fugir dessa coisa meramente de que a matemática ela é exata, a matemática traz um binarismo, né? Não, tudo bem, tem esse aspecto, mas o que mais? A gente pode falar disso, e o que disso efetivamente produz uma forma de racionalidade específica que serve para a manutenção dessas violências que a gente está vivenciando, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto assim, a ser realmente investido, não apenas para publicações acadêmicas, mas para os espaços em que você ocupa, para conseguir mobilizar isso com as demais pessoas, porque eu acho que, e aí eu sou defensor de um aspecto, né? Eu acho que muitas vezes a nossa atuação no tete-a-tete, assim, com os alunos que a gente consegue, ou atuação em outros âmbitos que não sejam o âmbito acadêmico, talvez ele tenha mais alcance, né? A atuação nos cursos de formação que a gente faz, atuação até em outras formas de produção que não seja apenas a produção científica, né? Então, eu acho que esse seria um aspecto de investimento que tem um potencial grande para ampliar essa discussão da relação de gênero, vindo a partir da matemática e através dela. Gênero e de raça, né? Vindo a partir da matemática através dela. Então, assim, eu acho que são aspectos, assim, fortes do seu texto e que me chamaram muita atenção mesmo, assim, muita atenção mesmo. E para não me alongar muito, acho que tem 2 aspectos só que eu gostaria de mencionar, 3, na verdade, porque um deles apareceu na sua fala e, para mim, de um caráter um tanto surpreendente. Eu vou começar por ele, assim, né? Como eu não estava na qualificação, e aí a partir da fala do André, agora por último, eu acho que isso estava mais presente, a questão do suicídio, que você mencionou bastante na sua fala, né? E de algum modo, eu não vou entrar na seara de que se o suicídio é simples ou não, né? Mas de algum modo, mesmo que eu não queira problematizar ele ser simples ou não, me parece que ela é uma solução mais individual do que coletiva. Porque, vou colocar entre muitas e muitas aspas, e com muito, muito cuidado aqui, assim, tá? O problema é resolvido só para aquele que efetua o suicídio. Mas o ciclo de violência,
ele vai estar repetido aqui, ele vai estar sendo reiterado, sabe? É claro que não é tão simples quanto isso, né? Mas eu acho que, assim, e por que me chamou a atenção na sua fala? Porque me parece que o cara, eu até comentei com o Diego isso por mensagem, né? Muitas vezes o seu texto, ele transita entre um tom analítico e um tom de manifesto, e um tom visceral, e aí eu diria que esse tom visceral que o seu texto traz, ele não combina com essa posição de suicídio, sabe? Porque ele convoca a gente, não é isso, mas ele convoca a gente a tomar posição, e efetivamente a seguir lutando, né? Para que a gente siga lutando, a gente tem que estar vivo, efetivamente, né? E vivo não só no sentido biológico, mas também vivo no sentido da disposição para a luta. Então, me chamou a atenção na sua fala, quando você destaca isso, porque, para mim, o tempo todo do que eu li o texto, eu jamais pensaria num caráter como esse, ainda que um eixo central do seu texto, ele passe pela morte por conta da questão da necropolítica, não poderia ser diferente. Ainda que passe esse tempo. Isso é transversal ao longo do seu texto, né? Mas eu não assumiria que isso seria, poderia vir a ser no sentido de indicar uma tomada de posição, em relação a favor do suicídio. Eu diria que é justo o oposto o que o texto nos convoca. Certo? E aí, quando eu digo isso, eu digo que, talvez, na minha leitura, sem estar com isso em perspectiva, talvez caiba uma nova leitura para que, e é a minha sugestão, para que nada disso fique no texto. Nada, eventualmente, nenhuma passagem que eventualmente venha a dar a entender um alinhamento, uma posição suicidária, ela permaneça no texto, porque eu acho que o seu texto convoca justo para o sentido oposto. Só um parênteses, lá no final eu falo, né, eu chamo o suicídio de uma agência trágica. Uhum. Digo que eu não estou defendendo isso como, né, uma solução, então eu retomo isso lá no final. O que eu disse aqui é que antes da qualificação, né, eu queria, a psicóloga está aí, um capítulo 5 vai ser sobre a morte, e aí a Micol foi quando ela falou, não, a morte... Acho que a morte, acho que nesse entendimento é muito simplista, porque é isso, né? Algo individual, né? Que não vai fazer diferença no coletivo. Foi aí essa virada de chave, né? Mas acredito que isso não está no texto. Eu trago isso lá no capítulo 5, trago até o Diego para conversar, que ele fala sobre, né, os suicídios, a Grada Quilombo também, na época, né, da colonização, mas exatamente isso como uma agência trágica, né? Não como algo que de fato seja solução. É só isso que está... Eu falo isso no final do texto. Perfeito. Tudo bem, né? Aí, acho que para os outros aspectos, os outros dois aspectos que eu acho que eu queria pontuar, tem um aspecto que me incomodou um pouco, e que aí eu acho que ele é, de algum modo, contraditório em relação à discussão que você faz no texto, né? Deixa eu até achar aqui. Calma aí. É quando você vai discutir a questão do se o Fanon era homofóbico. Se o Fanon era homofóbico. Me chamou a atenção, porque, assim, não que as falas do Fanon que você traz, e até que você mencionou aqui na sua apresentação, elas não têm um caráter problemático. É que, na minha leitura, chamá-lo de homofóbico é fazer parecer que tem um fora. Porque, assim, não sei se é claro isso que eu estou dizendo, você o tempo todo está querendo problematizar, eu acho que a questão da interação da Barad ajuda a pensar nisso, né? Ajuda a pensar bastante nisso. E aí a tua discussão toda é se há um fora sobre a relação necropolítica e colonial, né? E aí você chega a dizer que não, que a gente tem que operar nas fissuras. E aí, na minha leitura, parece que, quando você diz que o Fanon era homofóbico, parece que você está imputando nessa atuação dele a possibilidade de um fora desse contexto que ele estava inserido. Tanto que, em algum momento do texto, você... até achei aqui, ó, na página 33, você diz, né, devemos lembrar que a ciência também contribuiu para a construção e a propagação de estereótipos. Durante muitas décadas, a homossexualidade foi considerada uma doença mental. Apenas em 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. E assim segue. Eu acho que é importante essa discussão para o conceito que você vai cunhar, né? Contudo, eu não diria dessa forma. Assim, eu não diria dessa forma, assim, sabe? Porque me parece que assim, me soou uma certa contradição em relação a
ao que você traz na sua discussão do texto. Né? Para além disso ainda, para além dessa contradição, que eu acho que é o aspecto mais central, né, por conta de você dizer, bem, não tem fora, a gente tem que operar pelas fissuras. Né? Tem outro aspecto também que pode soar, e eu acho que não tenha sido exatamente essa a sua intenção com relação à escrita deste trecho, do seu trabalho, né? Mas pode soar uma questão assim, que parece que você está fazendo um inventário moral do autor. Isso assim, para mim, tem pouca relevância, se for. Eu não acho que seja o seu caso, mas acho que pode soar para alguém que leia esse caráter, sabe? Que você está fazendo um inventariado moral do autor. E eu acho que isso só serve na medida em que aquilo que ele aquilo que ele pensa, vamos colocar assim, e que está expresso nos seus textos, né, que a gente tem acesso a ele, o que disso revela marcas dessa forma de pensar específica. Então, no sentido geral, dá para a gente dizer assim que, ainda que, claro, o Fanon apresente essas falas que são problemáticas, esse posicionamento que é problemático, o sentido geral da filosofia que ele propõe é um caráter de libertação. Né? Vou colocar nesses termos aqui. É um caráter, para usar o termo que você usa, mais crítico. Né? Ele tem uma posição mais crítica. Então, acho que são duas coisas que são importantes a serem consideradas, assim, sabe? E aí eu digo isso porque em muita discussão de boteco acadêmico, vamos colocar assim, né? Muitos autores são renegados por um caráter moral, meramente, assim, sabe? Ah, porque não pode falar do fulano de tal, porque fulano de tal era bêbado. Não pode falar do fulano de tal, porque fulano de tal tinha filho fora do casamento, sabe? E assim segue, sabe? E até casos mais extremos, né? Eu acho que pode se correr o risco de uma leitura mais acelerada e descuidada de o seu texto ser tomado desta forma. E eu não acho que seja o caso. Como resolver essa questão, na minha leitura, eu não sei dizer, né? E para mim, o aspecto mais sério, nem é em relação a esse inventariado moral, é em relação à contradição que parece o texto assumir, né? Que você diz que não dá para ser pensado num fora, mas parece que esse julgamento que você faz dizendo do Fanon como homofóbico é você fazendo esse julgamento de um fora, a partir do contexto que ele está inserido, assim, né? É o realismo agencial que te toma, neste momento, que te permite dizer isso dele, né? Mas aí qual é o realismo agencial que ele era tomado? Eu não sei dizer se faz sentido exatamente assumi-lo como homofóbico nesses termos. Acho que você ia dizer algo, Gisele. Que na verdade eu não assumi, eu faço uma provocação, né? Eu pergunto e trago os trechos, né? E eu não acho que seja contraditório. Essa discussão já aconteceu na qualificação, né? Eu acho que tanto o André quanto a Andréia, né, também tiveram essa mesma posição, até que chamaram de fogo amigo, mas ela está ali exatamente para isso, porque eu estou dizendo o seguinte, não existe fórum, né? Até mesmo o Fanon, ele foi capturado pela essa colonialidade, né? Então, esse ideário da construção de raça que ele estava tentando, né, desconstruir, né, ele mesmo estava preso na colonização, como psiquiatra da década de 1950, de olhar, né, a homossexualidade como uma doença. Assim como na época, né, da escravização, nós éramos considerados animais, né, sem almas. Então, o que eu estou dizendo é que eu não estou descartando o trabalho de Fanon. Eu digo lá que ele continua central para as discussões sobre raça. O que eu estou querendo dizer ali é que todos nós podemos ser atravessados pela colonialidade a qualquer tempo. Isso não descarta o trabalho de Fanon. É só para pontuar que todos nós, a todo tempo, inclusive eu, né, a gente são forças, a colonialidade e a decolonialidade são forças opostas, a gente nunca vai fugir, não existe o fora. Por mais que a gente queira, a gente vai estar sempre sendo atravessado pela colonialidade. Né? E eu não estou dizendo que Fanon era homofóbico, né? Eu estou fazendo uma provocação com a pergunta, né? E não estou descartando o trabalho dele. Né? Então, sim. Mas eu não acho que você esteja dizendo exatamente do Fanon ser homofóbico. É que, mesmo uma provocação, o meu ponto me parece que só é possível fazer essa provocação na medida em que você se coloca fora daquele contexto a partir do qual o Fanon falar. Mas, na verdade, eu trago esse contexto, né? Tanto que eu trago que, você mesmo disse aí, que a homossexualidade só foi retirada do rol das doenças mentais em 90. Então, eu, como uma mulher negra homossexual, eu fui
nasci doente mental, né, pelas leis que existiam antes. Então, eu não estou, digamos assim, eu não consigo, com toda a minha lógica, né, enxergar uma contradição. Eu só estou dizendo que todos nós vamos ser atravessados e a gente vive na colonialidade, né? E é isso, né? O Fanon estava ali, eu não estou tirando esse contexto, eu até digo lá na escrita, né, que ele falou isso num contexto, né, histórico, onde a homossexualidade era considerada uma doença mental, etc. Né? Então, eu não estou tirando isso de contexto e dizendo que existe um fora, né? Pelo menos assim, mas meu co-orientador está ali, e é isso. Então, assim, eu não consigo ver com toda a minha lógica essa contradição que você está enxergando, né? Porque, para mim, tinha ficado muito claro que é essa provocação de todos nós sermos atravessados pela colonialidade. Mas eu vou reler e refletir sobre isso, os meus orientadores estão aí, para talvez cada um ler, né, e é atravessado e enxerga de uma forma. Sim. E aí, essa discussão já tinha, né, provocado também, tanto o André quanto o André, e é algo que, né, para eu poder refletir com os meus orientadores, que vocês estão enxergando ali, né, no seu caso, Guilherme, algo que seja contraditório, e o André, não sei se mudaram de pensamento, ou se ainda tem pensamento, que eu tive cuidado de tentar dizer que não era algo particular, ou que eu estou tirando o Fanon daquele momento histórico, né? É só para dizer que todos nós podemos, em algum momento não, a todo momento, né, a gente é atravessado pela essa colonialidade psíquica, né, pela colonialidade. É isso. Então, beleza. E aí, acho que só mais um último apontamento, porque daí é um aspecto conceitual que você vai... Guilherme, rapidinho, acho que depois a gente relê, Gisele, essa parte para ver. Eu acho que o Guilherme toca num ponto importante, assim. Eu entendi perfeitamente tanto a sua resposta como a colocação dele, mas eu acho que fazer uma nova leitura, assim, é uma coisa que vale a pena, né? Que é uma coisa, vamos dizer, pontual no texto. Isso. Enfim, e eu acho também, Vitor, e demais, tem uma questão que me parece que o Guilherme me corrija, Gui, se eu estiver dizendo errado, que diz mais respeito ao modo como as pessoas vão ler, muito mais sobre isso, efetivamente, o que o texto está querendo dizer, né? Ou seja, a gente vive num texto em que as questões identitaristas, elas são extremamente fortes, né? Intensas, a gente tem acompanhado isso de uma forma bastante intensa nas leituras. A gente vê Sartre, a gente vê o Douglas, a gente vê Nego Bispo, a gente vai vendo essas coisas atravessando aí e se tornando uma espécie de puta caricatural sobre quem se dispõe à escrita, né? Eu acho que tem muito a ver com esse lugar, né? Afinal de contas, quem é Fanon dentro desse espaço identitarista que vivemos, né? Seria como se eu estivesse dizendo, num determinado contexto, assim, Nego Bispo racista, vamos dizer, nesse sentido. Se a gente assume, por exemplo, a fala do Nego Bispo, dizendo assim, bom, eu não acredito nisso, eu não trabalho com isso, minha questão é colonialidade, racismo não importa, e blá, 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 né? E eu estivesse assumindo isso. Isso entra dentro de um campo de disputa identitária muito forte, tal modo como a pessoa colocar lendo aquilo, né? Sem se preocupar efetivamente com os encaminhamentos teóricos, ou com os desdobramentos conceituais que estão sendo propostos internamente no texto, mas muito mais com a própria enunciação que se coloca em campo imediato, né? Tipo, Fanon homofóbico. Acho que é só um cuidado, assim, né? Tem uma... Exatamente, mas isso é interessante. Esse contexto que o Diego falou, e é isso, né? Assim, uma coisa que você pensa quando escreve, e pensando, inclusive, uma coisa que eu acho que é importante, a publicidade que eu acho que esse texto precisa ter, né? Assim,
A gente quer que ele seja lido por muitas pessoas, pessoas de lugares diferentes, assim. Então, é pensando um pouco nisso. Desculpe, Diego, você ia falar então. Posso entrar rapidinho nessa conversa, só porque, né, eu acho que é uma questão que já vem de um tempo, eu acho interessante, porque quando o Guilherme salienta algumas outras questões, né, que tem a ver com também com essa dobra, porque você dobra a colonialidade psíquica sobre o Fanon, que é alguém que debate, né, com muita força, a partir justamente do debate psíquico, essas questões. Então, o risco é de quem lê jogar a criança com a água do banho junto, sabe? E isso pode ser perigoso. Você pode simplesmente olhar para aquilo e falar, olha, não dá para ler esse cara, né? Não dá para ler esse cara, inclusive porque ele foi flagrado no mesmo exercício que ele levanta no seu questionamento. Isso pode fazer com que as pessoas joguem fora um e outro, né? Então, eu continuo entendendo, né? Eu já entendia na qualificação qual era o ponto, mas realmente o ponto da publicidade do texto, para mim, é uma questão. Eu acho que dá para se pensar em outra exemplificação, inclusive, para você manter operando o argumento que você traz, evitando colocar à baila um autor que pode ser muito importante para manter, inclusive, o debate que você está trazendo. Sim, acho que é esse ponto, sim, né? E de novo, né? Acho que só para finalizar essa questão, a discussão ela é central para a elaboração do conceito. E aí tem esse caráter do o modo de enunciar. Para mim é principalmente isso, né? É o modo de enunciar. Né? Mas e para seguir, eu vou seguir para o último. E aí eu fico aberto a conversar mais sobre isso, se for o caso, tá? Depois da banca e tudo, sem problema. Mas aí para seguir, acho que tem mais um conceito, que esse é um conceito que você apresenta logo no início do texto e ele segue nas análises, né? Que é a questão dos inimigos ficcionais. Quando eu li a primeira vez, me chamou a atenção, porque parece, e aí é uma questão mais do Mbembe do que sua, mas que daí talvez, eu vou dizer aqui o que me incomodou, o que me passou, e aí me incomodou, então o que eu faço aqui é compartilhar o incômodo com todo mundo, né? E aí a gente vê o que faz com ele. Porque quando eu comecei a ler e fiquei pensando sobre inimigos ficcionais, parece que ele é inimigo ficcional da perspectiva, e eu vou usar esse termo, do colonizador. Então, é o colonizador que produz o inimigo ficcional, nesse sentido. Que produz as pessoas pretas enquanto pessoas que não são vítimas, mas que são o perigo no âmbito social. Agora, da perspectiva do colonizado, eles não são inimigos ficcionais, o que são promovidos em relação a eles. O outro é um inimigo real, nesse sentido. Né? E daí, logo me remeteu ao Trump, por exemplo, né? O Trump, nessa semana, disse que os iranianos não são humanos, né? São como animais. Ele disse isso, né? Numa tática clara, um exemplo assim, porra, se ele tivesse um bigode e erguesse a mão direita, a gente ia pensar que está em 1933. Assim, é a mesma coisa, sabe? E aí, veja, ele produz um tipo de narrativa, um tipo de enunciação, que ele faz isso há bastante tempo. Ele foi eleito dizendo que os el-salvadorenhos, eles comiam os cachorros, e que iam para lá porque não tinha mais comida na própria ilha, né? Iam para os Estados Unidos. Né? E ele faz isso o tempo todo. Agora, note, então ele produz, nesse sentido, um inimigo ficcional, que são os outros, nesse caso, os imigrantes, no caso, os iranianos. Né? Mas, do ponto de vista dos iranianos, o Trump é um inimigo real, né? A morte é uma ameaça iminente e real, e cada vez mais próxima, assim, né? Do que jamais houve, assim, né? Do que mais teve para aquela população, pelo menos em tempos recentes. Né? Então, me gerou certo incômodo, porque todo o teu trabalho parece que ele quer deslocar um pouco, até talvez essa posição linear, vamos colocar assim, né? E aí, na medida em que eu leio esse conceito e vejo que ele é problematizado ao longo do texto, me parece que ele é linear. Você está problematizando ele de uma forma linear, porque é sempre dessa perspectiva do que produz a violência para aquele que é violentado.
e aí nesse sentido, talvez, e aí eu não sei como fazer, é o que me passou quando eu fiz a leitura, né? Como que talvez aliar esta forma de análise, esse pensamento, esse conceito, por exemplo, a circularidade proposta com o Nego Bispo, que você opera ao longo do seu trabalho. Porque a relação, ela, na verdade, e aí para mim eu vou ler assim, né? Essa relação, ela é dialética, entre, por um lado, você tem o que produz o inimigo ficcional, né? E o oposto disso é o que é o inimigo real do outro lado, né? Então, tem que ser, na minha visão, ela teria que ser problematizado pelas duas vias ao longo do texto, sabe? E o que isso e para além de problematizar, de enunciar apenas isso, né, de que da perspectiva do violentado, do colonizado é um inimigo real, né, e aí para mim é o passo mais importante, o que isso produz em termos de ação, em termos de reação. Né? Talvez nesse sentido, inclusive, agora pensando a partir de tudo que foi dito aqui, a partir da sua apresentação, a partir do que eu falei antes também, né, talvez um dos efeitos, inclusive, seja a hipótese do suicídio, né, porque enquanto para o outro o inimigo é ficcional, para mim, que estou sendo violentado, o inimigo é real. E às vezes, de fato, eu não vejo saída desse processo. E só pode ser assim porque, de fato, o outro ele não é um inimigo ficcional para mim, né? A existência dele impede a minha existência, né? Então, acho que esse foi um ponto que me incomodou, que me parece que é um caráter, assim, mais do embembe do que seu. Mas na medida que você assume o embembe do texto, ele passa a ser seu também, né? E que eu acho que caberia uma problematização, e aí para sintetizar, né, para além de situar o que é o inimigo da perspectiva do violentado, do colonizado, é tentar compreender, a partir das narrativas que você traz, o que produz o fato de que, para os violentados, o outro ser um inimigo real. Né? E aí o outro pode não ser vinculado a uma pessoa, como eu mencionei o Trump aqui, né, mas a todo um contexto social que invisibiliza e que violenta, e que, por exemplo, para mencionar o caso específico do seu texto, impede sequer as mulheres pretas de concorrerem a uma vaga, né, porque elas não chegam, não é que elas concorrem e perdem, elas sequer concorrem, porque elas não chegam, né, sequer vislumbrar a possibilidade de estar nesse pleito, né, e ocupando o lugar que você ocupa hoje, por exemplo. Né. Eu acho que esse é um ponto que ele é central, porque ele é apresentado no início, enquanto um aspecto conceitual, e é transpassado ao longo de todo o seu texto, nas análises, principalmente, né? Você retoma. E acho que são esses os pontos que eu tinha para discutir e para apresentar aqui. Obrigado, viu? Guilherme, obrigada. De fato, eu não tinha pensado nessa perspectiva, mas o que você falou fez realmente muito sentido. Eu acho que mereceria até, talvez, uma sessão, né, sobre isso. Mas muito obrigada pelas observações, e fez totalmente sentido para mim essa coisa do inimigo real, né, porque a gente sente isso. Diego quer falar. Desculpa. Gisele terminou? Diego? Não, eu só queria comentar um pouco sobre isso aí, que é bem interessante esse ponto que o Guilherme falou. E, na verdade, Gisele, você faz na sua tese. Você só não diz que está fazendo. Porque o conjunto bibliográfico que você mobiliza, ele já faz esse movimento do ponto de vista metodológico, na medida em que, bom, a gente está com uma leitura de Mbembe, a gente já sabe, filosoficamente, é uma leitura mais trágica, né, do ponto de vista da modernidade e do colonialismo, mas ao mesmo tempo você está dobrando com a escrevivência de Conceição Evaristo. E ao mesmo tempo também você está desdobrando com a Cristina Sharp, saindo do porão, né, a partir de imagens e deslocamentos estéticos. Então, isso está ali no seu texto, esse desdobramento. Eu entendo que o Guilherme está dizendo, essa dimensão um tanto quanto trágica, que te leva quase como uma espécie de visão apocalíptica, né, só vale agora se for o fim, né? Ou seja, o fim agora faz todo sentido, afinal de contas, é a única saída possível, quando, na verdade, os outros desdobramentos que o seu texto vai dando, do ponto de vista estético, com as escrevivências, com as fabulações críticas, eles vão criando esse lastro de vida
em cima dessa superfície trágica onde acontece toda a necropolítica. Acho que aí tem uma dobra interessante que talvez valha a pena ser dita em algum lugar, em algum momento, talvez até mesmo nas considerações, enfim, porque ela está no seu texto. Eu acho que eu consigo visualizar ela de uma forma muito objetiva no texto, porque, bom, se Mbembe fosse o bastante, a gente ficaria só com ele. Eu acho que essa é uma grande questão. A gente está com Conceição, não é à toa, e com a própria Cristina Sharp e a Saidia Hartmann, exatamente porque elas vão possibilitar esse depois do trágico, esse depois da terra arrasada, né? Esse depois da necropolítica, ou esse durante, esse entre, nessa fissura, que tipo de vida a gente é capaz de produzir ainda no porão? Porque eu acho que essa é uma grande tensionamento que a Cristina Sharp deixa no vestígio, né? Quando ela vai, inclusive, com a própria palavra awake, se desdobrando em diversos sentidos, né? Enquanto vigília, enquanto forma de velar, enquanto forma de criar, enquanto forma também de morrer, né? Enfim, acho que está um pouco disso Ulisses quer falar. Não, é só um comentário, né? Quando eu falei que isso é uma tese tem que acabar. Mas assim, a nossa impressão, eu acho que algumas pessoas falaram isso, né? É que parece que tem muitos lugares abertos ainda. E eu acho isso muito legal, no sentido de que é um projeto mesmo de trabalho de médio e longo prazo, assim, né? Então, quando a gente traz essas coisas aqui na banca, é justamente porque a gente enxerga que essa mobilização inicial ela vai ter consequências em outras discussões, em outros debates, em outros aspectos, assim, né? Então, assim, e é por isso que é um texto bom, porque a gente está aqui discutindo, debatendo sobre essas coisas e tal, né? Então, eu queria ressaltar isso. Quando a gente enxerga o texto, é muito corajoso, numa tese, você tentar enxergar um problema complexo como esse da mulher negra na matemática por esses diferentes aspectos que são tanto teóricos quanto também estéticos e dispositivos, assim, né? E aí você faz isso de 5 formas diferentes, né? Uma combinação de 5. E aí agora a gente enxerga também que isso também abre novos lugares, assim, abre novos espaços e tal. Então, assim, a gente está finalizando aqui o seu processo da tese, mas a gente está instando você a dizer que isso não é o bastante, que você tem muito mais espaço para poder ocupar e muito mais discussão para poder trazer nesses espaços, assim, porque a gente enxerga você vislumbrando esses outros lugares, assim. E eu acho que é nesse sentido que, nesse denominador comum que todos nós estamos dizendo aqui. É isso. Obrigado. Desculpa aí voltar a falar sobre isso. Só muito rápido, reforçando o que o Ulisses falou, assim, eu queria também agradecer muito ao Guilherme por esses 2 pontos que ele coloca no final, acho que são bem importantes. Eu concordo com o Diego, que eu acho que isso, essa questão já está no seu texto, talvez seja porque você falou assim, vamos escrever uma sessão. Não me parece que seja É uma questão de caso, nomear, porque eu já estou aqui refletindo sobre o inimigo real. Falei, nossa, fez todo sentido. Sim. Talvez Então, falou, talvez fazer lá na conclusão, né? Mas, assim, na minha cabeça já explode as ideias, assim, fez todo sentido. Então, mas eu só quero colocar uma dose de pragmatismo, tá? Em termos, assim, para a tese, eu acho que isso, concordo muito com o Diego, eu acho que isso está na sua tese, e talvez seja uma questão de explicitar. Eu acho que é bacana tanto a primeira questão que o Guilherme coloca, como a segunda, fazer uma explicitação mais pontual, assim. Agora, essa segunda questão, especialmente que o Guilherme traz, também eu fiquei pensando um monte de coisa aqui. E vamos pensar para frente, né? Eu acho que ela traz coisas. Assim, eu quero dizer o seguinte, só para encerrar. Para a tese, eu acho que é uma questão de explicitar para o texto final da tese que você vai entregar lá. Agora, eu acho que ela provoca muitas coisas que a gente vai continuar pensando e para as coisas que você vai escrever daqui para frente, assim, que eu acho que tem muita potência, muita coisa para ser escrita, em como a gente dialoga com esses autores para, assim, refletir mais sobre essa questão, né? Diego.
Eu acho que também só reafirmando isso, né? É importante dizer que não dizer também é uma escolha metodológica, né? E não dizer conscientemente do porquê não está sendo dito é uma escolha teórica ao mesmo tempo, né? Então, é teórico e é metodológico quando eu digo assim, bom, olha, existe isso aqui, gente. Fiz uma notinha de rodapé, não trabalhei sobre isso aqui, não tive tempo, ou porque também não é interesse, não é objeto do trabalho especificamente dizer sobre isso, mas isso aqui é bastante potente para se continuar pensando, né? Que inclusive vai servir como base de referência para você trabalhar em próximos trabalhos. Né? Ou seja, só para acentuar que a escolha por não dizer, né, eu até disse, beleza, a gente pode dizer alguma coisa nas considerações finais. Talvez não, talvez seja só uma questão de acentuar no texto ali, no local específico, aquele ponto, objetivamente, e deixar para o leitor operar com isso também. Afinal de contas, né, como vários colegas trouxeram aqui, é um trabalho que te convida a operar com ele, né, a lidar com ele de uma forma imagética, de uma forma sensível, ou seja, a gente não pode ter também essa presunção de totalidade, né, de que, bom, a gente vai dar conta, a gente nunca vai dar conta. Né? Acho que seria impossível e presunçoso talvez demais acreditarmos que vamos dar conta, né? Talvez a gente está fazendo um trabalho de pesquisa dessa forma exatamente para afirmar que é sempre impossível, né, dar conta de todas as coisas. As perspectivas são sempre várias, né? São sempre dobradas, fractalizadas infinitamente. Gisele, quer falar mais alguma coisa agora? Eu só queria agradecer, né, à banca, aos meus orientadores, a todo mundo que está aqui, meus alunos, colegas de trabalho, colegas da vida, minha psicóloga, não fragmentei, tá vendo? Os remédios são ótimos. E é isso, gente. Só agradecer a todos vocês, a todos os presentes. Então, eu queria... Diego, quer falar mais alguma coisa antes da gente? Eu queria pontuar algumas coisinhas, tentando ser bem rápido, antes de passar para a reunião da deliberação da banca. Diego, quer falar antes? Pontua você primeiro e depois eu. Então, eu teria muita coisa para falar, mas eu vou tentar ser bem rápido, assim, só alguns apontamentos que eu não posso, eu assim gostaria de registrar nesse momento, assim. Primeiro, eu quero falar uma coisa, acho que na qualificação vocês já me ouviram dizer isso, mas uma coisa que talvez possa soar um pouco até, sei lá, piegas, mas eu não posso deixar de registrar que eu conheço a Gisele desde a graduação em matemática, né? Assim, então, eu acompanhei muito um movimento, né, da Gisele. Assim. A Gisele, na graduação, era uma aluna super matemática, né? Assim, super nesse sentido do entendimento, desse entendimento da matemática como uma ciência exata, ou seja, como uma ciência sem brechas, né? Como um território sem brechas. Né? Assim. E depois, bom, a Gisele fez mestrado em matemática no IMPA, né? Assim. Depois eu lembro bem quando a Gisele começou a puxar disciplinas como ouvinte, e eu um pouco testemunhei como essa experiência, pode me corrigir se eu estiver errado, tá, Gisele? Deslocou, tirou a Gisele do lugar e ela foi se engajando nesse movimento, né? Assim. Eu acho que esse trabalho, bom, acho que todos os colegas da banca já apontaram a potência dessa escrita e eu acho que é uma escrita que me emociona muito, né? Assim, também. E essa escrita é a Gisele, né? Porque é uma coisa que ficou, né? A produção dos contos, o André falou muito disso, assim. Essa escrita é muito a Gisele se abrindo, né? A Gisele se colocando nesse movimento. E eu me lembro até dessa, assim, acho que esse trabalho, tudo que aconteceu hoje, né? Assim, nas diferentes perspectivas, me lembra muito a frase icônica da Angela Davis, né? Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta, né? Eu acho que esse trabalho é muito representativo disso. E, bom, e outra coisa
que eu quero pontuar também é a parceria com o Diego, né? Assim, acho que uma coisa que me anima muito ter trabalhado junto com o Diego na orientação da Gisele, duas pessoas muito queridas para além do campo acadêmico, Diego e Gisele, e das possibilidades que eu acho que esse trabalho inauguram, né? Assim, daqui para frente, de coisas que a gente pode fazer. Não sei se o Diego lembra, mas quando ele falou comigo eu quero entrar lá no programa de educação, que era o programa onde eu estava, né, da UFRJ, como eu fiquei animado, eu falei, oba, gente, possibilidades vão acontecer, assim, lembra disso, né, Diego? Quando você falou disso. Então, isso é uma coisa que me anima muito também, né, assim. E eu acho que tem muito para fazer daqui para frente, né? Eu acho que publicar isso como um livro é uma coisa que porque eu acho que ele já está aí, né? Assim, eu acho que tem muita coisa para a gente produzir, para a gente escrever em diferentes modalidades, assim, tanto na escrita acadêmica, como alguém sugeriu, não lembro quem foi, de fazer, acho que foi o André mesmo, né? De fazer oficina, curso. E eu acho que esse trabalho tem muito a produzir e muito. Peraí. E muito para movimentar ainda, né? Assim. E, bom, eu estou na UFRJ, né, há quase 40 anos, né? E quase 40 anos mesmo, porque eu entrei como aluno na UFRJ em 87, então são 39 anos isso, como aluno e professor. E assim, não vou. O Guilherme está pedindo para entrar? Não está aparecendo para mim, não. Ele caiu, pediu para entrar de novo. Não está aparecendo para mim. Mas, assim, só para terminar, eu acho que a UFRJ, especialmente a área de ciências, entre aspas, exatas, se movimentou muito nesses 40 anos, né? Mas eu acho que, pegando a fala de novo do Guilherme, que no departamento dele ele é o primeiro professor preto, né? Assim, então, mas se movimentou muito, mas eu acho que a gente ainda está no momento dos primeiros, né, que estão ocupando os lugares, né? E as participantes do trabalho da Gisele testemunham esse movimento. Então, eu acho que movimentou muito, mas a gente está no começo do movimento. A gente está ainda nos. Conseguiu entrar. A gente Pessoal, desculpa, eu caí aqui. Não, tranquilo. A gente está ainda nos primeiros, né? Assim. E esse trabalho da Gisele nos coloca em movimento, nesse movimento. Bom, acho que é isso. Eu ia até falar outra coisa, mas esqueci. Mas, enfim, Diego. Muita coisa para ser dita, né? A Gisele disse que a gente fala pouco. Logo a gente fala pouco. Olha isso, língua molhada como nossa. Eu comecei orientando a Gisele, né, depois da minha participação no exame de projeto, né, não foi isso? Participei do exame de projeto com a Deinha, enfim. E foi dali que iniciou esse processo de orientação, já com a Gisele participando das disciplinas com a gente, que eu estava dividindo com o Vitor, né? Sobre escritas e políticas de escrita dentro da filosofia, dentro da educação, e etc. Né? Tem uma coisa muito potente nesse processo de orientação, Gisele, e que também se desdobra também junto aos meus outros orientandos, é que talvez nesse caso diferente do Vitor, né, que é muito mais experiente do que eu no processo de orientação, já tem muito tempo, eu estou me iniciando aí, né? Enquanto vocês estão iniciando, eu também estou iniciando, e eu vou aprendendo diversas coisas com vocês ao longo do tempo, né? Uma coisa que, inclusive, ficou muito forte aqui na defesa hoje, que é essa dimensão da estética. Eu trabalho com estética desde da minha dissertação, estou lidando com imagem, com transformar a palavra em imagem, eu brinquei com isso o tempo inteiro no trabalho.
a tese de doutorado, estou lidando com fotografia, com filmes o tempo inteiro, e eu nunca, em nenhum momento no meu trabalho, eu evidenciei, do ponto de vista conceitual, esse lugar da estética. E é com vocês que eu estou aprendendo a importância desse lugar da estética em tudo aquilo que eu venho pensando junto com vocês, né? Esse lugar onde, por exemplo, quando eu leio sua tese, Gisele, eu vejo um cinema sem câmera acontecendo o tempo inteiro. Há um jogo com a imagem. É só um parênteses, porque o André perguntou como eu escrevi os contos. Eu pensei exatamente isso. Quando eu olhava para cada resposta da entrevista, eu pensava em como escrever uma cena. E assim eu fui fazendo os recortes. Foi exatamente isso que o Diego falou. Eu fui pensando exatamente como seria isso se fosse uma cena. Como descrever essa cena para o leitor? Foi exatamente assim que eu fui escrevendo. E isso é vocês que estão me ensinando, né? Acho que se de alguma forma eu, entre aspas, ensino vocês algo, vocês estão me ensinando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Que é efetivamente localizar, né? E aprofundar essas dimensões de uma estética que se apresenta como forma de enunciação, né, da própria existência, né? Por exemplo, eu leio os seus contos, eles não narram, né? Eles fazem ver. Eu leio seus fragmentos, eles não relatam. Né? Eles produzem cenas, efetivamente cenas. Eu escrevi isso aqui, você disse antes, inclusive, eu tinha escrito isso, né? As suas escrevivências, elas não apenas diz coisas, né? Elas encenam experiências, né? Por isso que eu acabei entendendo, vejo sua tese como esse cinema sem câmera que está acontecendo com diversas estéticas, algo que o Ulisses disse, né? Há camadas de estética ali que vão se desdobrando e se dobrando umas nas outras o tempo inteiro, né? Estéticas da favela, estéticas do lugar, estéticas do racismo, estéticas da escrita, enfim, tudo para mostrar que nada disso é neutro, né? Tudo é política, tudo está num campo estético ao mesmo tempo, simultaneamente, né? A própria estética também de uma matemática acadêmica e também de uma academia, né? Aquela brincadeira com a fotografia do Congresso de Matemática. Eu gosto dessa fotografia desde a primeira vez que eu a vi, né? Eu não sei se você lembra dos comentários que eu fiz sobre essas fotografias e fiquei muito com isso, né? Eu acho que tudo isso para dizer... muito obrigado, como os outros colegas aqui disseram, por me ensinar isso, o quanto estética e escrita e academia e existência, elas formam o mesmo conjunto de produção da nossa existência, do nosso modo de enunciação no mundo, né? Acho que o trabalho, tanto seu, o trabalho da Loiane também me mostrou isso, o trabalho de conclusão de curso, o trabalho da Camila, enfim, estou com os orientandos aí, gente, que eu vou dizer para vocês, hein? Eles estão me ensinando cada coisa, e, enfim, é isso. Obrigado por me permitir aprender com você, a transitar por esses outros caminhos de enunciação da existência, né? E também agradecer ao Vitor por compartilhar gentilmente comigo esse espaço de orientação. Geralmente as orientações e os espaços acadêmicos, né, eles são muito atravessados por um lugar egóico, né, egocêntrico demais, de que é tudo meu, isso aqui vai ficar comigo, né? Então, esse exercício de partilha, né, ele parte de uma crença em um outro modo de fazer conhecimento, em um outro modo de fazer a universidade, em outro modo de habitar a universidade, né? Isso é muito importante. Como que a gente constrói coletividades, como que a gente constrói subterfúgios dentro desse espaço que, via de regra, ele nos direciona àquilo que é individual, a afirmação de um eu, né? E não de um outro, de um nós, de um estamos juntos, né? Então, obrigado, Vitor, por essa partilha. Acho que a gente fez um trabalho muito bonito juntos, né? Eu, você, Gisele, o Laprame, o Encruzilhadas. Obrigado também mais uma vez a Andréia, ao André, ao Guilherme, ao Ulisses, por todos os apontamentos, os que estiveram aqui também
anteriormente na qualificação, que também não puderam, como a Micol, a Cláudia Flores, enfim. Muito obrigado. Eu acho que não são só os espaços de orientação, né, que são marcados por a academia, né? A academia é marcada por essa visão egóica, né? Até quando a gente fala o meu aluno, o meu orientando, eu acho que tem muitos colegas que levam isso muito a sério, muito literalmente, né? É uma posse que a pessoa tem, né? Enfim, eu acho que é a nossa responsabilidade mesmo abrir essas brechas, né? Trabalho coletivo, trabalho compartilhado é a produção é onde se dá a produção de conhecimento, a produção de sentidos de fato, né? Sem isso não acontece. Mas, enfim, vamos lá. Agora a gente tem que... A banca vai se reunir para deliberar. Então, pessoal, eu vou criar um novo link e mandar para vocês por WhatsApp, tá? Beleza? E aí eu vou parar de gravar aqui. Você, pessoal, Gisele, os demais convidadas e convidados podem esperar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Beleza? Calma aí. Você vai